Se você já é inscrito no canal, sabe que eu pratico o consumo consciente. Porém, isso não significa viver 100% do tempo em modo de sobrevivência ou de escassez. Tem alguns luxos que eu me permito ter porque eles deixam a minha vida mais confortável, mais prática, me dão mais qualidade de vida. Então hoje eu vim compartilhar com vocês alguns dos meus luxos conscientes. Oiê! Meu nome é Ruana Valandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós batemos papo sobre a vida adulta de acordo com o que está nas minhas aspas, isto é, dentro da minha percepção, das minhas vivências. Já adianto que aqui vocês não verão grandes itens de luxo como bolsas, acessórios e sapatos, mas sim privilégios que colocamos na nossa vida devido a uma situação financeira mais estável, melhor que nós temos hoje, para termos um dia a dia mais confortável. Afinal, consumo consciente é sobre comprar com suficiência e adquirir bens e experiências que melhorem a qualidade de vida. Bora lá para a lista. Lembrando que tudo que eu compartilho por aqui é de acordo com as minhas experiências, para gerar algum insight aí para você também. Então, é de acordo com as suas possibilidades para você também entender, poxa, hoje dentro da minha realidade, o que eu posso ter para deixar a minha vida mais confortável, para ter uma vida melhor, para eu ter uma vida mais prática, com mais praticidade no meu dia a dia. Muitos desses itens e até outros que eu tenho na minha vida, eu já fui um pouco contra, primeiro porque ou eu não tinha uma condição financeira, ou porque eu achava besteira gastar com aquilo, eu achava que não era muito válido. Alguns desses outros itens eu já sempre achei super importantes na minha vida e eu vou contar um pouquinho melhor ao longo do vídeo, mas principalmente com o meu noivo, eu fui entendendo muito o quanto que algumas coisas podem melhorar o nosso dia a dia, até deixar a gente mais produtivo, porque, por exemplo, o primeiro item é o robô aspirador. E eu achava uma besteira. Achava que não ia limpar direito a casa, que era uma bobeira, que era algo que não valia a pena investir o dinheiro. E o primeiro robô aspirador que nós investimos o nosso dinheiro foi um robô mais baratinho. Eu acho que ele custava ali em torno de 300 e poucos reais. Eu sei que não é tão acessível para qualquer pessoa, mas olhando para o mercado que tem outros bem mais caros, esse é o mais acessível, pelo menos naquela época. Eu acho que foi mais ou menos em 2020 que a gente comprou. E ele realmente facilitava bastante a vida. Porém, ele parou de funcionar super rápido e ele não limpava direito a casa. Portanto, depois de um tempo, a gente investiu num robô aspirador melhor. É sim um robô mais caro, mas a gente já tá com ele há muito tempo e ele aspira, ele passa pano, ele limpa super bem, porque ele faz um mapeamento da casa, então ele sabe por onde ele já passou e onde ele deveria passar de novo ou não. Portanto, a casa tá suja, a gente vai sair, a gente não vai estar aqui, a gente levanta todos os móveis e deixa o robô passando. Então, isso elimina da gente um tempo que a gente gastaria fazendo a limpeza da casa, enquanto o robô tá lá trabalhando. Então, é uma ótima ferramenta para o dia a dia que ajuda na produtividade. Hoje, pra gente, vale a pena ter este mais caro, foi um ótimo investimento, mas se você pensa em ter um robô aspirador e pode investir num mais baratinho, dá uma olhada aí na internet que tem várias recomendações que também valem a pena. O próximo item é máquina de café e assinatura de cápsulas. Aqui, eu sempre fui super a favor. Tá? Eu amo café. Se eu pudesse, eu teria uma máquina de cada tipo de café. Eu teria todos os tipos. Eu moeria grão todos os dias de café, porque eu amo tomar café. Inclusive, eu estou com o meu copinho aqui do lado para eu ir tomando nos intervalos do vídeo, porque eu realmente sou apaixonada. E nós temos aqui em casa a máquina de café da Nespresso e nós fazemos a assinatura. A assinatura é algo mais recente na nossa vida. Até um tempo atrás, a gente geralmente passava café todos os dias, até mesmo porque a gente toma uma quantidade grande aqui em casa todos os dias, mas por uma questão de otimização de tempo principalmente, o meu noivo falou, bom, vou testar a assinatura de cápsula, vamos ver se a gente se adapta. E a gente se adaptou. Não é todos os dias que eu gosto de tomar, muitas vezes eu gosto de fazer um café passadinho, mas pela praticidade, tenho que entrar numa reunião rápido, vou lá, coloco a cápsula na máquina. É um super auxiliador no dia a dia para minha rotina. E caso você tenha uma máquina de café, por exemplo, mas não pode investir numa assinatura, não tem problema, tem diversas outras cápsulas no mercado, não precisa comprar da marca da cápsula, porque tem outras similares hoje em dia, e você pode ter pelo menos para de vez em quando, para auxiliar na sua rotina, no seu dia a dia. Plano de saúde para o Solomon. Quem é Solomon? O nosso cachorro. O Solomon tem plano de saúde desde muito tempo, ele tem 5 anos hoje, eu acho que a gente fez o plano de saúde, ele tinha uns 2 anos e pouco, mais ou menos. Ele teve uma questão de saúde ali que a gente gastou uma boa graninha, e aí ali a gente entendeu que faria muito sentido ter um plano de saúde. Então hoje a gente economiza demais com esse plano, ajuda bastante porque a gente não precisa ter grandes preocupações, por exemplo, se tivermos que levá-lo ao veterinário
à noite, de madrugada, que geralmente as consultas são mais caras, a gente tem o plano de saúde ali que a gente paga um valor mensal. No nosso caso, o nosso plano não tem coparticipação, então a gente paga um valor para a gente poder usar livremente com tudo que está incluído ali. E nós também temos descontos em outros procedimentos que não estão incluídos no plano. Mas o nosso cachorro já fez até uma cirurgia pelo plano de saúde e a gente não precisou pagar nada. E eu já conversei com alguns amigos que mesmo os planos com coparticipação, eles ainda fazem uma economia muito maior do que pagando o veterinário ali a cada vez que vai numa consulta e etc. Idas a restaurantes. Nós amamos comer bem aqui em casa. Nós não temos costume de pedir delivery, tá? Esse é um luxo que a gente não se permite ter muito, a gente não tem muito costume mesmo de pedir. A gente prefere seguir uma alimentação mais com o que tem aqui em casa no dia a dia, com um facilitador que eu vou falar já já no próximo item, inclusive. Mas ir a restaurantes é algo muito importante pra gente, a gente gosta bastante, é um programa nosso como casal aqui em casa. Então, pelo menos uma vez por semana, ali geralmente no sábado, a gente vai em algum restaurante, nós gostamos muito de comer carne, comida japonesa, então a gente tenta investir ali um valor naqueles restaurantes, ou que seja comer um pastel na feira, né? Mas comer alguma coisa diferente na rua, ou conhecer um restaurante um pouco melhor, ou um restaurante mais acessível, nós gostamos. É um programa também ali nosso de casal, então a gente faz questão de manter isso na nossa vida e de investir o nosso dinheiro, de ter esse luxo semanal na nossa rotina. O próximo item, que é um facilitador para a gente não ir a restaurantes durante a semana, são marmitas congeladas. Eu brinco que eu sou a testemunha da marmita, porque a gente começou a pedir logo que a gente começou a morar junto, eu acho que tinha mais ou menos uns 4 meses, porque a gente gastava muito tempo na hora do almoço fazendo a comida. E aí a gente tinha um impasse, porque eu queria sempre fazer algo elaborado, e aí eu acabava perdendo 1 hora só cozinhando e 10 minutos para poder comer. E o Gabriel, quando ia fazer comida, ele sempre fazia algo muito simples. Era sempre um frango com batata doce, que eu não aguentava mais comer. E aí um dia ele deu a ideia de pedirmos marmita congelada e desde então a gente nunca mais parou de pedir. Ah, Ruana, mas eu não gosto de comida congelada, eu não gosto do tempero de outros lugares. Primeiro, você pode tentar fazer as próprias marmitas. Em alguns meses nós fazemos as próprias marmitas, quando a gente tá com a grana um pouquinho mais apertada. A questão da marmita congelada, realmente, assim, uma comida fresca sempre vai ser muito mais gostosa, mas vale a pena você testar de vários lugares. Hoje nós temos 2 lugares que nós pedimos e que, assim, a comida é muito boa. E além disso, tem a praticidade. Então, coloca a marmita lá no micro-ondas, em 5 minutos ela tá quente e eu tenho mais 50 minutos ali do meu almoço para eu poder fazer o que eu quiser. Se eu quiser, sei lá, ir na academia, se eu quiser fazer alguma coisa pessoal, se eu quiser dormir na hora do almoço, eu tenho esse tempo sem precisar me preocupar de ficar cozinhando. A comida fresca sempre vai ser muito mais gostosa? É claro, mas ela tira esse meu tempo. Meu tempo é muito valioso, de eu poder descansar, de eu não fazer nada, ou um dia que eu tô apertada no trabalho e eu não conseguiria parar para fazer comida na hora do almoço, poxa, isso é assim, o máximo, sabe? Além disso, ajuda bastante na questão de manter uma reeducação alimentar. Então, de não cair ali em pedir delivery, por exemplo, ou sair para comer durante a semana sem necessidade. Afinal, a gente tem um estoque de marmita no congelador. A assinatura de alguns aplicativos, como por exemplo, de alimentação. Então, tem alguns aplicativos que eu utilizo para colocar a minha alimentação lá, o que eu tô comendo, para eu poder fazer um controle melhor, porque isso me ajuda quando, por exemplo, eu preciso falar para minha nutricionista como é que tá a minha alimentação nos últimos tempos. Então, eu pago por um aplicativo porque me ajuda bastante. Ele vai me lembrando da minha alimentação e de beber água ao longo do dia. E eu também pago aplicativo de edição de vídeo, porque eu tava passando por um estresse gigantesco, porque hoje em dia tudo tem propaganda. Então, a cada 2 minutos de edição que eu tava fazendo do vídeo, aparecia uma propaganda. Os recursos estavam muito limitados. E aí, o que eu tinha que fazer? A edição em vários aplicativos diferentes. Eu precisava de um aplicativo para cortar o vídeo, ou um aplicativo para fazer a legenda, outro para fazer a edição da cor, de colocar filtro, enfim, etc. Falei, cara, eu preciso centralizar tudo em um lugar só, porque eu também sou CLT, eu não sou apenas criadora de conteúdo, portanto, eu preciso otimizar o meu tempo, fazer as coisas com mais eficiência, para ter mais produtividade, para as coisas ficarem mais confortáveis para mim. Então, hoje, nesse aplicativo de alimentação, por exemplo, eu acho que eu paguei R$50 no plano anual e o aplicativo de edição é um pouquinho mais salgado. Eu pago R$30 por mês, mas melhora muito a minha vida. Além disso, eu também pago algumas coisas como o Drive. Então, aqui em casa a gente divide o Drive do iCloud, eu também pago o Drive do Google, então o Google Drive, porque eu preciso usar alguma ferramenta para colocar as minhas imagens, vídeos, porque eu tenho quase 20 mil mídias no celular e se eu não começar a tirar o celular, começa a pifar e acaba a memória. Próximo item que hoje eu tenho o privilégio de poder arcar com ele, que é um luxo que eu me permito ter na minha vida, é personal online e academia que não seja de rede. A personal online tem 1 ano que eu
eu adquiri e eu gosto bastante porque eu não gostaria de ter uma personal presencial. Eu treino no final do dia, eu treino depois do trabalho, à noite, e é um momento que eu gosto de conversar o mínimo possível. Eu trabalho com RH, então eu falo bastante, eu uso muito da minha voz o dia inteiro. Chega no final do dia, às vezes eu tô sem carisma, eu não quero ficar conversando, eu quero só ir lá treinar, portanto uma personal presencial não faria muito sentido pra mim. E também eu não conseguiria arcar, porque o custo de uma personal presencial é mais elevado. Portanto, eu tenho uma personal online que ela é ótima, então ela monta o meu treino, ela tira todas as dúvidas pelo WhatsApp, tem vídeos das execuções, eu já tô com ela há um ano, eu tive ótimos resultados. É um treino super específico, se eu precisar mudar qualquer coisa a qualquer momento, ela faz as modificações. E sobre o treino em academia que não é de rede, então, por exemplo, Smart Fit e Blue Fit, que são academias mais acessíveis, e eu coloco entre aspas, porque hoje em dia elas são bem menos acessíveis do que há um tempo atrás. Por exemplo, algumas pessoas que têm Gympass, Total Pass, vale muito mais a pena pegar os planos e fazer em academias que não sejam dessas de rede, porque elas são mais vazias. Se eu fizesse o mesmo treino que eu faço na academia onde eu treino, que não é de rede, numa dessas academias de rede, hoje eu já levo mais ou menos 1h30 para treinar, porque, claro, tem uma demanda de pessoas na minha academia, eu preciso revezar os aparelhos, etc. Eu faço treino de musculação e cardio. Eu levo aproximadamente 1h30 na academia. Se eu fosse treinar numa academia de rede, possivelmente eu levaria ali umas 2 horas para treinar e talvez eu não conseguisse fazer tudo, porque às vezes tem muita fila para revezar os aparelhos. Então, potencializa muito mais os meus resultados, eu me sinto muito mais motivada estando em uma academia que tem um número menor de pessoas para eu revezar, eu consigo usar os aparelhos com mais calma. Então, isso faz bastante diferença para eu me manter mais motivada, para eu gostar mais de ir na academia. Inclusive, eu demorei anos para aprender a gostar de academia e é nesse formato que ela funciona para mim. Eu indo numa academia que não é de rede, onde acaba ficando mais confortável para mim, para eu treinar, e também tendo um treino de uma personal, que é algo mais personalizado para mim, mas ao mesmo tempo eu também não tenho esse compromisso de ficar indo presencialmente com um personal ali todos os dias ou algumas vezes por semana que seja. E você, se permite ter algum luxo, algum desses que eu listei ou outros luxos na sua vida, de acordo com a sua realidade, com os privilégios que você pode ter hoje? O que você tem no seu dia a dia? O que você adquire? Quais experiências você faz na sua vida que tornam ela mais produtiva, melhor, mais eficiente, que fazem com que você tenha uma melhor qualidade de vida? Conta aqui nos comentários, porque você também pode acabar inspirando outras pessoas. Portanto, sim, eu me permito ter alguns luxos, mas são os que fazem sentido para mim, na minha realidade, na minha rotina e porque eu valorizo como mais importante. Portanto, como eu falei, aqui na lista não tem itens como bolsas, sapatos, etc, porque não faz sentido para mim investir nisso tudo. Embora para algumas outras pessoas possa fazer, para mim, na minha realidade, não faz. E é claro, não é sobre poder tudo. É sobre entender onde vale colocar o meu dinheiro, a minha energia e a minha intenção de compra e para que aquilo vai servir para minha vida, o quanto aquilo vai ser útil, vai ajudar a minha vida a ser mais produtiva, a ser mais prática e eficiente. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha agregado a algo na sua vida. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Beijo!